Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? E hoje a gente vai falar aí de um assunto muito popular aí entre nós brasileiros aí, que é investimento em poupança. Então, pessoal, a gente vai conhecer um pouco a fundo aí esse tipo de investimento que é tão popular aqui no Brasil, tá? Beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, a poupança hoje é um investimento mais popular aí do Brasil e hoje a gente vai entender um pouco como é que ela funciona. A gente fala poupança, né? Mas como é que ela funciona? O que ela é e quais os benefícios, se existe risco, se não tem, a gente vai acabar vendo tudo isso daí. Então, a poupança, pessoal, é um investimento mais popular aqui que existe entre nós brasileiros. Então a gente vai entender um pouco por que ela é tão popular aí entre os brasileiros aí em todas as regiões e de todas as idades, tá? Então, aí a gente vai fazer aqui uma aberturinha aqui, que é a questão do mito da poupança. Então, a poupança é uma das formas de investimento aí mais popular. Ela foi enraizada na nossa cultura desde a época dos nossos pais, desde a época dos nossos avós, né? Então, sempre quando a gente fala, sobrou um dinheirinho aqui, eu vou guardar, eu vou investir, normalmente a gente fala que é a poupança. Então, nós brasileiros aí temos essa cultura aí muito enraizada com a gente, tá? Então, um pouquinho da história da poupança. Vou explicar para vocês aqui, pessoal, um pouco da história da poupança vindo desde lá de trás da criação dela, lá desde a década de 60 aí até hoje, tá? Então, aqui um pouquinho da jornada da poupança aí para vocês conhecerem. Então, na década de 60, a poupança aí foi criada, é, ela foi criada aí com uma forma de incentivar as pessoas a poupar, né? A poupar e por ser um investimento seguro, isso daí acabou entrando na cultura do brasileiro. Então, na década de 60 lá atrás, quando se falava em guardar um pouquinho de dinheiro, a gente já falava logo, olha, vamos guardar o dinheiro na poupança, tá? Então, era um acesso aí bem interessante aí na época que o pessoal foi utilizando, tá? Aqui no Brasil. Aí na década de 80, década de 80, pessoal, a coisa começou a complicar um pouquinho. A inflação ela ficou muito descontrolada. Então eram inflações aí astronômicas em termos de valores. E o que acontece? Isso daí acabou começando a comprometer a rentabilidade das pessoas, né? Mas mesmo assim, continuou popular aí durante a década de 80. Então, a coisa era tão feia, se a gente conversar com nossos pais, avós aí, para quem é mais novo, é, o pessoal recebia o dinheiro e já tinha que sair correndo pro mercado, para os lugares para poder estar comprando as coisas, porque hoje era um preço, amanhã era outro. Então imagina a loucura que não foi isso daí naquela época. Então você não conseguia nem confiar. Hoje a gente nem tem a cultura de fazer aquelas compras mais do mês, né? Hoje a gente tem aquela cultura de fazer compras semanais, a gente, pelo menos aqui em casa, né? E a maioria das pessoas que eu conheço aí. Então a gente tem a cultura de ir fazer as compras ali, vou juntar, vou ali na semana, faço aquela compra da semana, e a gente não tem mais aquela cultura muito forte de ir e fazer. Ainda tem muita gente que faz, mas eu vejo muita gente aí já migrando para essa questão de, vou fazer a compra ali semanal, não vou ficar comprando muita coisa ali, né? Com medo de envelhecer, com medo de ficar, de vencer os alimentos, principalmente o que eu tô falando aqui, alimentos, tá? E aí na década de 90, aí ela se consolidou de vez, porque ainda pegou aquela rabeira ali dos anos 80 de inflações astronômicas até entrar a questão do plano real, né, e dar uma acalmada. Então mudou de moeda várias vezes e tudo. Então, ali por ter aquela questão da segurança e a questão da liquidez, que só para explicar para vocês o que é liquidez, pessoal, liquidez é o quê? Se eu colocar um investimento no banco, seja ele qual for, quando a gente falar em liquidez, a liquidez é imediata, é que aquele investimento que eu fiz ali agora eu consigo sacar. Eu consigo sacar ele na hora, porque existem investimentos aí que o dinheiro fica preso ali um tempo, né? O dinheiro fica preso ali um tempo. Então tem investimentos que ali a liquidez é D mais um, é D mais dois e assim sucessivamente. Tá? Então, em termos econômicos aí, na década de 90 ele era considerado um investimento aí seguro e líquido, né? Tá?
E na década de 90, ele ainda continuou essa questão aí de ser um investimento bem seguro pro brasileiro. Mas aí, aí o que acontece? A questão da inflação, a inflação voltou a pegar no Brasil. Então, as pessoas aí começaram a fazer conta e falar, pô, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, a inflação, os preços estão aumentando mais do que a velocidade que o investimento na poupança está rendendo. Então, estava começando a afetar a coisa, né? E aqui para vocês entenderem um pouco, esse gráfico aqui é o gráfico de rentabilidade. Aqui tem vários. Esse site é bem interessante. Eu recomendo vocês darem uma fuçada depois, pessoal. Então, esse gráfico aqui eu estou fazendo o comparativo da poupança, do CDI e do IPCA, tá? Então, se vocês verem aqui, vamos focar aqui na poupança versus o IPCA. IPCA é a inflação, tá? É a inflação. Então, aqui durante os últimos 5 anos, eu peguei aqui aqui outubro de 2020 até aqui, aqui o mês 10 aqui desse ano, mês 10 desse ano aqui de 2025, para a gente comparar. Então, se a gente olhar aqui, ó, a poupança rendeu aqui 37%. 37,56, para ser mais exato. E o IPCA, ele rendeu 36,09. Você vai falar, pô, Emerson, legal, a poupança ela superou ali o IPCA. Calma, pessoal, calminha. Porque como que é feito o cálculo do IPCA? Ela pega a média ali dos produtos brasileiros ali e ele vai e tira uma média e coloca ali o cálculo, tá? Mas, normalmente, os produtos que a gente utiliza aí no dia a dia, ele aumenta mais que a inflação. Que normalmente é o quê? Os produtos de casa, é a gasolina, energia elétrica, entre outros produtinhos aí, né? Então, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba pagando mais caro e a rentabilidade acaba não acompanhando essa evolução de preços, tá? Então, como é que funciona aí a fórmula do rendimento da poupança? Ela é 70% da Selic, mais a TR. O que é isso, pessoal? Sabe o banco, os jornais quando anunciam, vai ter lá a votação lá do Banco Central para poder ver se a taxa de juros está alta, que hoje está em 15 e lá vai fumaça, né? Hoje está em 15 e lá vai fumaça. Vai aumentar, vai abaixar, como é que está isso? Isso impacta diretamente nos investimentos. Então, como é que funciona o cálculo da poupança aqui, do rendimento aí da poupança? Ela é 70% da taxa Selic, em termos de porcentagem, mais essa taxa TR. O que é essa taxa TR? Essa taxa TR é uma taxa referencial. O que isso significa? Que mesmo aí, pessoal, a Selic subindo, descendo ali, o rendimento da poupança, ela não rende proporcionalmente. Ela não rende proporcionalmente acompanhando aí a taxa Selic subindo ou descendo, tá? Então, é uma coisa meio complicada. Então existem hoje investimentos aí que são mais indicados aí para a gente conseguir rentabilidades maiores e com praticamente o mesmo tipo de segurança, né, que a poupança tem, tá? E aí aqui a inflação versus o rendimento. Então aqui nos últimos anos aí, o que foi procurando? Se vocês lembrarem ali da parte que eu falei ali dos anos 2000, a inflação começou a pegar. Então como se vocês olharem lá a evolução de preços, pô, se vocês tem muito vídeo no YouTube que é bem legal. Procura para vocês verem, olha, quanto eram os preços lá nos anos 2000. Ah, lata de óleo era... Lata de óleo ainda, nossa, entreguei minha idade aqui. O óleo era não sei quantos centavos, hoje não é mais centavos. Ah, o arroz era tanto, o café era tanto, coisa baratinha, coisa que era tipo R$1, era R$2, R$5. Preço de carro era louco, né? Preço de carro zero lá naquela época era tipo, 13 mil reais, 10 mil reais. E o salário mínimo, procura o salário mínimo depois, curiosidade, procura quanto que era o salário mínimo naquela época.
Então a gente vai ter uma bela de uma noção. Então, o rendimento da poupança não conseguiu acompanhar a evolução dessa questão da inflação, tá? Então ela acabou superando isso daí. Então isso daí está fazendo o quê, o pessoal? A gente está vendo ali o rendimento nominal, o dinheiro subindo, mas ele não está acompanhando essa evolução da inflação, tá? Então, como eu mostrei para vocês lá no gráfico lá da inflação versus a rentabilidade ali nominal da poupança, vocês podem perceber que o nosso poder de compra ali, ele está em queda, na realidade. Porque os preços, o arroz hoje aumentou, sei lá, esse ano aumentou 10%, a poupança aumentou 6%, mas aí tem esses 4 de diferença aí, entendeu? Mais a inflação. Olha como é que é complicada a coisa. Então, nosso poder de compra ele vem se corroendo, e a rentabilidade da poupança ela não está acompanhando, infelizmente. Então, como eu falei para vocês ali, se a gente pegar e analisar simplesmente o gráfico, o ganho nominal da poupança, dando exemplo aí, que nem eu estou falando aqui, vai, R$ 1.000, eu apliquei. Aí na poupança ela rendeu 6%, só que se a inflação foi 4,5%, quanto que dá isso aí? É praticamente irrisório. Entendeu? Se a gente olhar o valor nominal mesmo, levando em consideração a inflação. Isso daqui até para vocês aprenderem, pessoal, qualquer investimento a gente tem que pegar e olhar, pô, legal, ó, esse rendimento não adianta nada, ele rendeu 20%, mas se a inflação foi 30%, não adianta. Vamos pegar nossos amigos hermanos aqui na Argentina, né? Imagina como é que não é a loucura lá a inflação deles. A questão de você ter que investir. Às vezes as rentabilidades têm que ser muito absurdas, muito absurdas. Então, lá tem essa loucura do pessoal ter que comprar. Recebe o dinheiro hoje, tem que sair correndo e comprar as coisas na hora, porque senão não acompanha os preços. Então, a gente está falando o que mesmo aí? Da perda do poder real. A gente está falando da perda real aí do poder de compra, né? Então, a gente está falando do que? 6,17 menos 4,5 dá praticamente nada. Então, levando em consideração o preço das coisas que estão evoluindo muito mais rápido que isso, a gente acaba perdendo dinheiro, né? Que é a nossa perda do poder de compra. E aqui eu estou levando em consideração só a inflação, não estou nem falando da outra questão de aumento de base monetária, aumento de gastos dos nossos governos, né? Então tem outras variáveis aí que vocês vê o meu outro vídeo lá, quando eu falo de corrosão da moeda, tá bom? Que aí eu falo muito dessa questão do poder de compra, aumento de base monetária, acordo de Bretton Woods, o lastro do ouro, que isso daí foi para o mundo aí como efeito cascata, que o dinheiro ele vale o que é a confiança da população no governo, mas aí é só um spoiler. Olhem lá que é bem interessante esse vídeo, tá? E aí, levando em consideração um pouquinho do exemplo aí da poupança versus a inflação e analisando a corrosão do nosso dinheiro. Então, a média da inflação aí nos últimos 5 anos, a gente está falando aí em 10%, pessoal. Vou pegar alguns exemplos aqui bem simples. O preço do quilo do arroz em 2018, que era R$ 3,50, porque eu peguei aqui uma média pesquisando. Aí em 23, olha só quanto que tá, 5,29. 5,29 tava. Hoje já tá mais, né? Pelo menos eu fui no mercado esse tempo atrás, aí tá mais de 30 reais aí o saco do arroz. O preço do litro da gasolina na média de 2018, R$ 4,34. Preço do litro de gasolina em 23, R$ 5,50. Abasteci ontem, R$ 6,30, pessoal. 6,30 aqui em São Paulo. Preço da conta de energia em 2018, kWh, 64 centavos em 18 e em 23, na média, 74 centavos. Hoje já está muito mais isso daí. Então, por que as pessoas ainda investem, né? Primeiro que a gente tem as pessoas ainda confiam muito na questão do sistema. Tem a questão da simplicidade na gestão, é só colocar lá e ficar tranquilo, até porque essa cultura aí, ela tá enraizada aí, como aqui fala, a questão familiar, desde os nossos pais, nossos avós, da década de 60.
Então a gente tem o costume de repetir o que foi feito aí pelos nossos pais, nossos avós, né? E a gente tem o problema da educação financeira limitada. Cara, eu vou falar pra vocês, hein? É um desabafo aqui agora. Isso deveria ser ensinado na escola. Não sei por que não existe uma matéria ali de educação financeira nas escolas. O mundo ia ser muito diferente, nosso Brasilzão ia voar. Ia voar. Acho que nem só no Brasil, acho que em outros países também, eu acho que é bem ruim, né? Também isso daí também. Mas eu acredito que seria muito top se a gente tivesse educação financeira nas escolas, hein? Eu acho que seria muito bom. Só da pessoa aprender a questão dos juros compostos já seria muito top mesmo. Aí tem a questão da liquidez imediata aqui. Ah, meu dinheiro, aquele famoso lá, meu dinheiro não vai ficar preso. Aí pega o efeito Collor lá de trás, que a gente morre de medo do dinheiro ficar preso, né? Também, né? Então, tem essa questão da liquidez imediata, da gente pegar e conseguir sacar o dinheiro na hora que a gente quiser. Então, essa confiança, né? Então, simplicidade da gestão e entre essas outras variáveis aqui. Por que o pessoal ainda está usando? E aí, tem algumas alternativas que são mais rentáveis, pessoal. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, e sim informação para vocês buscarem mais e se aprofundarem na questão da educação financeira. Esse daqui é meu compromisso e minha missão aqui com vocês. Passar um pouco do que eu sei aí para vocês aí, do que eu aprendi durante essa jornada aqui. E tô aprendendo, a gente aprende todo dia, né? Então, o Tesouro Selic, ele tem uma segurança e uma rentabilidade e também ele é líquido. Às vezes D+1, D+2, mas aqui nesse caso, vocês vão ver no outro vídeo que eu vou estar gravando, nesse caso aqui a gente está emprestando dinheiro para o governo. Então a confiança aqui, qual que é o risco aqui? É o país quebrar. Então se o país quebrar, só que se o país quebrar, pessoal, o banco já quebrou, as empresas já quebraram, tudo já quebrou. Então é um dos investimentos mais seguros que existe hoje no Brasil. Então vou explicar ele, vou destrinchar ele num vídeo dedicado para ele, tá? E aí tem os CDBs aqui que tem a liquidez e rentabilidade também. As CDBs normalmente a rentabilidade é na hora, vocês vão poder pesquisar que os CDBs, a gente tem vários bancos aí ofertando 100% do CDI, 120% do CDI, 98% do CDI e assim sucessivamente. Então depois se aprofundem, dá uma olhadinha que normalmente a liquidez é diária. Nesse caso aqui, em vez de ser que nem o Tesouro Direto que a gente está emprestando dinheiro para o governo, a gente está emprestando dinheiro para os bancos, tá? E depois a gente vai se aprofundar mais também, que vai ter um vídeo dedicado só para CDB, para explicar direitinho aí as modalidades, como que faz e os detalhes aí, tá bom? E aí temos fundos de renda fixa, que eles pegam, que são fundos que já ficam ali dentro do banco. Então tem gestores que fazem o quê? Diversificação de vários investimentos ali em termos de renda fixa, que aí é um mix ali de produtos. E ali eles fazem isso daí também para controlar o risco, para dar um aumento um pouquinho a mais na rentabilidade, tá? Eu não sou muito fã, eu gosto mais de ir direto mesmo na renda fixa ali, tá? Mas existe isso aí também, e se fazer sentido aí para vocês, também existe esse produto aí que o pessoal tem aí disponível no mercado, tá? Então, pessoal, a poupança aí é segura, ela é cultural, ela está enraizada na vida dos brasileiros desde a época dos nossos pais e desde a época dos nossos avós, mas o dinheiro precisa crescer. Porque e hoje, levando em consideração cálculos, matemática pura, a poupança versus a nossa inflação é como se o dinheiro tivesse parado. A gente está falando ali de 0,5% ali nominal, olhando o nominal. Se levar em consideração que os produtos são sazonais em termos de preço, em termos de inflação, e que o cálculo hoje, quando a gente fala em inflação, é uma média, não leva em consideração vários produtos que a gente utiliza no dia a dia que sobem mais do que a inflação e superam aí a rentabilidade da poupança, a gente está perdendo dinheiro e levando em consideração também a questão da corrosão do poder de compra, tá bom? Então isso aí é bem complicado, é bom a gente se aprofundar nisso. E aí a Ambima soltou um artigo explicando por que a popularidade aí da poupança é bem persistente. Exatamente por causa disso, porque a gente tem o costume de fazer
a gente tem o costume de repetir as coisas aí que a gente aprendeu culturalmente. Olha, eu aprendi que na poupança é legal deixar o dinheiro. Então é legal a gente sempre se aprofundar melhor, né, pessoal? Não que tendo a poupança, só de você já estar guardando já é uma coisa aí que já é muito boa. Mas se você está guardando, vale a pena e faz muito sentido se aprofundar em vários outros produtos aí para que não seja prejudicado aí o dinheiro aí, o nosso dinheiro tão suado aí no longo prazo, tá? E aí um pouquinho para vocês terem ideia, existem uns cálculos aqui em termos de perda de poder de compra no montante aí de dinheiro que tem aí investido em poupança, tá? Hoje existe mais ou menos aí, eu creio que a gente já passou de mais de 220 milhões de brasileiros. E segundo aí as últimas informações que eu tenho, aí que eu pesquisei, 70 milhões de brasileiros têm investimento hoje na poupança. Isso daí equivale a 1,2 trilhões de reais, que é o valor investido em poupança no Brasil hoje. E levando em consideração a nossa inflação média, que hoje está em 4,5% ano, e o rendimento médio da poupança, então, levando em consideração a inflação, esse spread, né, que a gente está falando, de quanto a poupança rende versus aí a inflação, a gente está falando de um rendimento médio de 1,5%, a gente está falando aí de uma perda de poder de compra de mais ou menos 54 bilhões de reais aí anual de poder de compra da nossa população, tá? Segundo aí os cálculos e os dados oficiais aí que a gente acha aí em banco, levando em consideração. Isso é matemática pura, tá? Então, pessoal, primeiro de tudo aí, isso daqui foi só para a gente conseguir detalhar aí o que significa o investimento hoje na poupança, tá? Sei que tem muita gente que não consegue investir, mas se já está conseguindo, já é uma excelente vitória, Mas cabe aí passar essas informações aí para vocês, para poder desenvolvendo, estudando mais e poder diversificar os investimentos. Então isso daqui é um dos vídeos do primeiro investimento que a gente normalmente entra. A gente normalmente entra aí pela poupança. Eu entrei lá atrás pela poupança e hoje a gente já investe em outras coisas. Então eu montei tô montando uma série de vídeos aí de uma maneira aí cronológica, bem simples, dos investimentos mais simples até os mais aí que eu considero melhores ou que são mais complexos, né? Que na realidade não existe investimento complexo, o que falta é um pouco de conhecimento pra gente, tá? Então esse daqui é o da poupança, depois a gente vai falar de CDB, vamos falar de tesouro, vamos falar de fundos de investimento, vamos falar de isso daí em renda fixa, vamos falar de LCI, LCA, vamos falar de vários outros investimentos de renda fixa, vamos falar depois de renda e depois a gente vai partir para renda variável, tá bom? Então a gente vai partir por ordem de complexidade. Se você gostou desse tema, eu ia pedir a gentileza de vocês para dar um like. Não se esqueça também de se inscrever e apertar os sininhos aí para as notificações, tá bom, pessoal? Então, obrigado, era isso aí. Até a próxima. Valeu, obrigado.